let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's. Bom dia, galera. Vamos corrigir nosso segundo simulado aí visando o concurso do Fuzileiro Naval. Questão 1 fala o seguinte: seja G o lucro em vendas de uma empresa se G depende do número X de itens, então X é o número de itens vendidos, de acordo com a função G de X igual a 20x menos 600. Cumpre-se, né? Com a venda de 50 itens, o lucro é de R$400. Você pode pegar esse 50 e substituir aqui no X e ver se vai dar R$400. Ou você pode fazer assim também, ó. Item 1. Eu posso pegar o seguinte: igualar minha função a 400 e ver se X vai ser igual a 50, beleza? Quem é o lucro? 20x menos 600. E isso tem que dar 400. Então aqui eu acho o número de itens. Então eu vou isolar, ó, 2x igual a 400 mais 600. 20x igual a 1000. 20x igual a 1000. X vai ser igual a 1000 dividido por 20, ó. Simplifiquei por 10, 100 dividido por 2, 50. Isso, ó. Para que o lucro seja igual a 400, o número de itens vendidos igual a 50. Então, essa sentença aqui é verdadeira, está correto, né? Para ganhar mais de R$200, você tem que vender mais de 150 artigos. Você pode substituir o X por 50 e analisar aí. Novamente, eu prefiro fazer assim, ó. Vou pegar a minha função. Cadê minha função? E vou fazer o seguinte, ó. Item 2, né? Eu quero saber o número de artigos vendidos da seguinte forma. Número 2, o meu G, ele tem que ser maior que 200, para ganhar mais de R$200. Beleza? Então, vou fazer aqui, ó. 20x menos 600 tem que ser maior que 200. 20x é maior que 200 mais 600. Então, um total de 800. X tem que ser maior que 800 dividido por 20. Beleza? Agora, basta dividir aqui, ó. Basta dividir 80 dividido por 2, 40, cara. Então, cuidado para não marcar esse item verdadeiro. Então, olha só. Para ele começar a ter lucro, né? Para ele começar a ter lucro ou ter um lucro de R$200, o X tem que ser maior que 40. Porque se o X for maior que 150, o lucro vai ser maior que 200. Então, essa sentença é falsa, tá? Para que o lucro seja mais de R$200, né, para ele começar a ser mais que 200, basta que o X seja maior que 40, não 150 artigos aí, beleza? Então, isso aqui, sentença é falsa. Então, 3. Para obter lucro, a empresa precisa vender 30 itens. 30 itens. Então, vamos ver aqui, você pode substituir o X por 30 e ver se o valor vai ser maior que 0 aí, né? Para ele começar a ter lucro. Então, para ele começar a ter lucro, vamos lá? Vamos ver aqui, ó. Para ele começar a ter lucro. Então, X tem que ser maior que 0. Beleza? Então, vamos lá. 20x menos 600 tem que ser maior que 0. 20x tem que ser maior que 600.
x é qualquer valor maior que 600 dividido por 20. Simplifiquei por 10, 60 dividido por 20, 30. Então, para ele começar a ter lucro, né, para que o lucro seja maior que zero, o número de itens vendidos tem que ser maior que 30. Então, sentença verdadeira. Então, gabarito letra E, tá? Gabarito letra E aí. E vamos para a próxima aí. Vamos lá, galera. Questão 2 fala o seguinte. Trata-se de esvaziar 3 barris de vinho que contém 210, 300, 420 litros de capacidade, em recipientes iguais entre si e que tenha a maior capacidade possível. Quantos desses recipientes são necessários para que todos fiquem cheios sem desperdiçar o vinho? Beleza, Sandro. Vamos fazer o MDC, né? Por que, Sandro, o MDC? Porque eu quero fazer uma divisão, né? Repartir em pedaços, né? Em quantidade de litros iguais, da maior possível. Então, uma questão clássica de MDC. Beleza? Sandro, eu vi na sua aula que esse tipo de MDC, você não pega o 210, o 300 nem o 420. Você pega o... Deixa eu só mudar aqui. Você pega o 21. Isso. Você pega o 30. Você pega o 420. Beleza? Sandro, e aí? Eu não vi a aula ainda, mas que bizu é esse? O seguinte, o valor do MDC que eu encontrar, eu multiplico por 10, né? Porque, ó, dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10. O valor do MDC eu multiplico por 10 depois. Então, olha só. Sandro, eu vou fazer por 2? Não, não vai fazer por 2. Por quê? Todo mundo não é divisível por 2. Então, eu vou por 3. Lembra? É MDC. É só divisores comuns, né? O máximo divisor comum. Então, só divisor comum. Então, por 3. Tá? Por 3 aqui. Vai dar 7. Vai dar 10. E aqui, 42 dividido por 3, tá? 14. Beleza. Se você estivesse em busca do MDC, o MDC seria 3 vezes 10. O MDC seria 30. Aí você olha para as opções e fala, Sandro, não tem 30 nas opções. Não é isso. 30 é a capacidade de cada recipiente novo, né? Ele vai dividir em recipientes com capacidade menores do que eu tinha antes, né? Isso. Pode ser 210, 300 e 420. Então, vou colocar em recipiente, onde cada recipiente contém 30 litros. Então, isso aqui é o meu MDC. O máximo que cada recipiente pode ter é 30 litros. Eles têm que estar completamente cheio e não posso desperdiçar o vinho. Para saber quantos recipientes eu tenho, basta dividir esse por esse e depois somar. Não, Sandro, não preciso não, porque essa divisão eu já fiz. Ah, já fez, Sandro? Já. Aqui, ó. Quando você faz o MDC pela regra dele, os valores que sobram aqui já são automaticamente a quantidade de recipientes, ó. Pode ver, ó. 210 por 30 dá 7. 300 por 30 dá quanto? 10. 420 por 30 dá 14. Então daqui já tem, ó, a capacidade, né? No primeiro barril eu consigo encher 7 recipientes. 7 recipientes. No segundo barril de 300 eu consigo encher 10 recipientes. E com 420 litros eu consigo preencher 14 recipientes. No total de 31 recipientes aí. Beleza? Então, gabarito letra A, ele está em busca do recipiente, né? Qual a capacidade máxima de cada recipiente aí? Então, gabarito letra A, tá? O MDC é 30, porém, ele queria saber a quantidade de recipientes no total de 31. Questão 3. Determine o valor de K no sistema 2kx mais K mais 2, entre parênteses, multiplica y igual a 1. Abre parênteses, 3k menos 1, fecha parênteses, vezes x, mais, abre parênteses, k menos 4, fecha parênteses, vezes y igual a 1. Para que o sistema tenha infinitas soluções. Ah, beleza. Então esse tópico é chamado de discussão de um sistema, né?
discutindo um sistema. Não sei se você já viu esse tópico, tá? Discutindo um sistema. Eu não vou achar x e y, não é isso. Então, olha só. Uma maneira, vou colocar o vídeo vai ficar um pouco grande, de vez em quando tem aquele cara que não gosta muito, fala, pô, grandão, mas você está enriquecendo seu conhecimento. A gente vai colocar uma observação aqui, ó, chamar aqui de nota, a discussão de um sistema. Se você não conhece, vamos relembrar aqui. Discutindo um sistema. Eu tenho um sistema na forma algébrica. Qualquer coisa você me pode acessar aí a aula de sistema do primeiro grau, que eu falo isso lá, discuto lá na aula também, tá? Então tá aqui, ó. Você tem um sistema. Para o sistema ser um sistema aqui, o primeiro caso, sistema possível e determinado, ele admite uma única solução. Né? É o sistema tradicional que a gente resolve aí. A gente resolve o sistema, acha o valor para x e o valor para y. Eu tenho uma única solução. Então esse sistema é um sistema possível e determinado. Agora, fazendo a discussão pelos coeficientes aqui numéricos, para que o sistema seja possível e determinado, o valor de A dividido para o valor de A' é diferente de B para B'. Beleza? Outra coisa, um sistema possível e determinado, ele é representado por retas concorrentes. Beleza? Você fazendo a interpretação geométrica dela. Tá? Sistema possível e determinado admite uma única solução, é representado por retas concorrentes. Beleza? Sistema possível e indeterminado. Sandro, esse aqui é sistema possível e determinado. Possível porque admite solução e eu consigo determinar a solução. Sistema possível e determinado. Ele possui solução, só que eu não consigo determinar uma única solução, porque é indeterminado. Pode até ter infinitas soluções. Para que isso aconteça, o coeficiente A está para a linha, isso é igual B para B' e C para C'. Isso implica em que eles são múltiplos, ou eles são iguais, né? Razão igual a 1, eles são congruentes, ou um é um múltiplo do outro, tá vendo? Eles são múltiplos, beleza? Sandro, quando isso acontece, que tipo de sistema é esse? Representação geométrica. É chamado de retas coincidentes, tá? É um caso especial de retas paralelas, onde você tem retas paralelas que tem todos os pontos comuns. É como se fosse assim, ó, uma reta sobre a outra, tá vendo? Ela tem infinitos pontos comuns. É um caso de retas paralelas coincidentes, chamado de retas coincidentes, beleza? Tem vários pontos comuns, ó. Tem um único ponto, uma única solução. Mais de um ponto comum, infinito, sistema possível indeterminado, ou infinitos pontos comuns, beleza? Outra coisa aí, que vale a pena relembrar, é o terceiro tópico, que é um sistema impossível. O sistema não admite solução. Ele começa um pouco parecido, né, com o indeterminado. A está para a linha, isso é igual a B para B', e é diferente de C para C'. Ou seja, esses dois caras aqui iniciais, eles são proporcionais, e aqui o resultado, a igualdade aqui, não é proporcional, beleza? Eles são sistemas chamados de sistema impossível, não admite solução. Você leu no enunciado, determine o valor de P, por exemplo, para que o sistema não admita a solução. Então, esse caso aqui é ser trabalhado. Ele é representado por retas paralelas, chamado de retas paralelas distintas ou simplesmente paralelas. Tá? Agora vamos para a nossa solução. Tranquilo? Vamos para a nossa solução do problema aí. Então, já que esse sistema aqui é um sistema de infinitas soluções, esse caso aqui, ó, então nesse caso aqui, eu vou pegar, ó, 2K está para 3K menos 1, assim como K mais 2 está para 4 menos K, isso é igual a 1, está para 1. Sandra, eu vou pegar esses dois primeiro? Cara, não, cara, vamos facilitar a nossa vida. Vamos pegar aqui no final, ó. Tá? Aqui no final fica mais rápido para você achar o K. Então, olha só, já que essa divisão é igual a 1, quer dizer que eles são iguais, né? Então, posso igualar aqui, ó. K mais 2 é igual a 4 menos K. Passando o K para lá, vai ficar com K mais K igual a 4 menos 2.
2K igual a 2. K é 4. 2 dividido por 2 que dá 1. K igual a 1. Beleza? K igual a 1. Gabarito letra C. E o gabarito aí procede. Qualquer coisa, acessa a aula aí de sistema do primeiro grau, que você vai ver outros exemplos lá. Perdão, peraí. Você vai ver outros exemplos lá. Beleza? Gabarito letra C. Questão 4. Se P é igual a 4 elevado a N menos 4 elevado a N menos 2, tem 60 divisores, qual o valor de N? Então, olha só, cara. A primeira coisinha que eu vou fazer é essa aqui, ó. Olha essa sacada. Vou colocar em evidência ali para melhorar isso aqui. Mas, Sandro, eu coloquei 4 elevado a N em evidência, aí dentro do parênteses eu fiquei com um expoente negativo. Então, olha só. Se liga, ó. Vou fazer aqui embaixo, depois eu vou colocar lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho 4 elevado a N menos 4 elevado a N menos 2. E eu vou colocar em evidência 4 elevado a N menos 2. Sério mesmo, Sandro? Sim. Esse cara eu vou botar em evidência. Aí, sabe como vai ficar? Vai ficar assim, ó. 4 elevado a 2. Por que, Sandro, 4 elevado a 2? Quando você multiplicar aqui, você vai ter multiplicação de potência com a base. Você vai conservar a base e somar, ó. 2 vai embora com 2, ficando esse cara aqui. Ah, Sandro, agora entendi, compreendi. Beleza, cara. Tranquilo, ó. Então, vou botar 4 elevado a N menos 2 em evidência. Abre parênteses, vai ficar 4 elevado ao quadrado menos 1. Tranquilo? Tranquilo, né? Menos 1. Aqui, ó, prosseguindo, P vai ser igual, ó. O 4 elevado a N menos 1, por ele faz divisores, né? Eu tenho que botar a base sendo um número primo. Então, eu tenho 2. 4 é 2 elevado ao quadrado, que multiplica N menos 2. Vezes 4 ao quadrado, 16, menos 1. Tranquilo. Então, P está ficando 2. Aí você tem potência e uma potência. Multiplica 2 vezes N, 2N. 2 vezes menos 2, menos 4. Vezes 16 menos 1, 15. Eu vou escrever todo mundo em base prima, né? Então, o 2 já está na base prima ali. 2 elevado a 2n menos 4 vezes 3 vezes 5. Beleza. Deixa eu apagar aqui que eu vou aproveitar esse espaço. Então agora eu tenho o seguinte. Para achar a quantidade de divisores, a cada expoente do fator primo eu acrescento uma unidade. Então, 2n menos 4, eu vou acrescentar uma unidade. Mais um. O expoente do 3, que é 1, eu vou acrescentar uma unidade. Sempre acrescentando uma unidade ao expoente do fator primo aí. Ao expoente do fator primo 5, que é 1, eu vou acrescentar uma unidade também. Tranquilo? Agora, eu vou igualar isso tudo a 60. Porque se eu estou achando a quantidade de divisores, e é 60, eu vou igualar a 60. Então, aqui dentro eu tenho 2n menos 3, não é isso? Sinais diferentes, eu subtraio e conservo do maior. Então, menos 3, 2n menos 3. E aqui eu tenho 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Tudo isso igual a 60. E olha só o que acontece. Ó. 2 vezes 2 não dá 4? Sim, aqui vai ficar 4. Quanto é 60 dividido por 4? 60 por 4 dá 15. Então, eu vou ter 2n menos 3 igual a 15. Tá? 2n é igual a 15 mais 3. 2n igual a 18. N é igual a 18 dividido por 2. N igual a 9. Beleza? Gabarito, letra E. O gabarito aí procede. Questão 5. Um limoeiro vende 2/5 do número total de limões que possui. Então, olha só, cara. Vou chamar o número total de limões
número total de limões é X. Aqui, ó. Número total de limões. X. Então, o primeiro passo dele aqui, ele vende 2/5 do número total. Então, ele vende 2/5 de X. E restou quanto? Restou quanto aí? Ó, se ele vende 2/5, restaram quanto? 3/5, não é isso? É o que falta para chegar ao inteiro. Ou senão você pega do total e subtrai 2/5, né? Então 3/5 aí foi o que restou. Aí vamos continuar. Ele então vende a metade do restante. Então restou isso aqui. Desse cara, então no terceiro passo aqui, ele vai vender, né, a metade do que restou. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. Lembra como você multiplica a fração? Numerador por numerador, denominador vezes denominador. Tá? Aí, vamos continuar. Vamos aqui no quarto passo que vai restar alguma coisa, né? Restou. Aí ele fala o seguinte, né? E finalmente, 2/3 do número restante. Se você ainda tiver 400 limões, 48 limões sobrando, o número de limões com o qual você começou é. Então, olha só, beleza. Olha o que acontece. Se eu tinha 3/5, vendi a metade, e essa metade deu 3/10, a outra metade é quanto? 3/10. Você consegue compreender que restaram também 3/10? Se você não viu isso, olha o que você vai pegar. Você vai pegar 3/5 de X menos o que eu vendi, que foi 3/10. Tirando o MC vai dar 10. Aqui, ó. 10 dividido para 2, 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 3, 6. 10 para 10 dá 1, 1 vezes 3, 3. Então eu tenho aqui, ó, 6 menos 3, 3 décimos. Então você percebe, cara, olha só. Se eu vendi a metade do que eu tinha, e essa metade corresponde a 3/10, o que sobrou foi a outra metade, que é 3/10 também. Tranquilo? E dessa metade aqui, ele vai vender 2/3. Então ele vai vender 2/3. 2/3 de 3/10. Então, você pode fazer o seguinte, ó, esse 3 você pode cancelar com esse 3, por 2 dá 1, por 2 dá 5. Então, deu um total aí de 1/5 de X. Só que eu tinha 3/10, então restaram quanto? Olha só, no sexto passo eu vou fazer assim, restaram quanto? Ó? Do meu total que eu tinha aqui, ó, do meu resto aqui, eu estou tirando 1/5. Lembrando que quando eu faço isso, ó, esse é o meu resto, eu tiro 1/5, ainda sobraram quantos limões? 48. Então vou igualar isso aqui a 48. Tranquilão? Vou igualar a 48. Então agora eu vou tirar um MC. O MC entre 10 e 5 dá 10. Aqui vai ficar 10 igual a 48. Aqui, ó. 10 para 10 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, 1. 1x está para 10 é igual a 400, igual a 48, perdão. Multiplicando cruzado, né? Estava pensando lá na frente já. Multiplicando cruzado, 10 vezes 48, 480 limões ele começou. Gabarito letra D, e o gabarito aí procede. Beleza? D aí. Questão 6. Desculpa. Se 40% de 4x mais 9 é igual a x mais 6, determine o valor numérico de raiz cúbica de x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 13. Então vamos lá.
Vamos resolver isso aí. Então ele fala aqui, 40% de 4x mais 9 é igual a x mais 6. Vou simplificar aqui, ó, por 10 e por 2. Por 2 dá 2, por 2 dá 5. Então eu estou ficando assim, ó. Vou escrever aqui para o lado, dá espaço, 2/5 de 4x mais 9 é igual a x mais 6. Tá? Esse 2 eu vou aplicar distributivo, eu vou ficar com 2 vezes 4, 8, 8x, mais 2 vezes 9, 18, é igual. Tá vendo esse 5? Esse 5 vai multiplicar aqui, ó. Só que ele multiplica o x e o 6. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 6, 30. Vou passar esse 5 para lá. Vou ficar com 8x menos 5x é igual a 30 menos 18. 3x igual a 12. X igual a 12 dividido por 3. X igual a 4. Tranquilão. X igual a 4. Só que não é isso que ele quer, pô. Vou marcar ali. Nem deu 4 para marcar, né? Ele quer o valor disso aqui, ó. Raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 13. Então tem aqui, ó, raiz cúbica. Quanto é de 4 ao cubo mais 3 vezes 4 ao quadrado mais 13. Tranquilo? Vou ficar com a raiz cúbica de 4 ao cubo, 64, mais 3 vezes 4 ao quadrado dá 16, mais 13. Já tenho já, ó, 64 mais 13, 77, está com raiz cúbica 77, mais 3 vezes 16, 48. 77 mais 48 está dando a raiz cúbica de 125. E a raiz cúbica de 125 dá 5. Gabarito letra C. O gabarito aí procede. Beleza? Deixa eu marcar aqui. Vamos para a próxima. Questão 7. O valor de raiz quadrada de 0, uma dízima, tá esse 0,4 aí com a barra em cima, uma dízima. Então aqui, ó, você pode escrever dízimas. Você tem uma dízima assim, não tá igual ali não. Sei lá, você tem com a dízima já composta, por exemplo. Você tem assim. Você pode representar assim, ou você pode representar assim. É a mesma dízima, tá? Ou assim também, ó. Tudo isso é a mesma dízima, beleza? Então essa barrinha em cima aqui está indicando que o 4 se repete infinitamente. Aqui que esse 1 se repete infinitamente. Então, vou escrever ali. Ó, vou pegar essa dízima aqui, que eu tenho, 0,444. Como eu escrevo isso em forma de fração? É uma dízima periódica simples, então o denominador vai ser um 9 para cada algarismo distinto do período. Só tem um único algarismo, então um único 9. E o cara que se repete, você coloca aqui, ó, 4 nonos. Só que é 4 nonos elevado a meio, né? Então olha só, quando você tem uma, assim por exemplo, tem x elevado a meio. Se o expoente é fracionário, eu posso escrever em formato radical assim, ó, aonde quem está na sombra vai para o sol, vai ficar raiz quadrada. Quem está no sol vem para a sombra, então vai ficar assim. Se você quisesse colocar o índice 2 ali, tá? Ficaria assim. Então, ia ficar na realidade, raiz quadrada de x, né? Deixa eu apagar aqui.
Então, aqui dentro eu tenho raiz quadrada de 4 nonos. Mas, aqui também vai ficar raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de alguém ali. Eu tenho 11,111. Eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, vou pegar da parte inteira até o período, começa a repetir ali o 1, vai ficar 111, menos a parte inteira, que é 11. E no período, eu tenho só um único algarismo que se repete, que é o algarismo 1, então um único 9 para ele. Sandro, não tem aquele lance do zero? Essa aqui não é uma dízima periódica composta, igual a essa aqui, ó, tá? Essa aqui vai ficar assim, ó. Do anteperíodo até o período, menos o anteperíodo, sobre um 9 para o 3 que se repete e um 0 para o algarismo 1 aqui do anteperíodo, tá? Esse caso aqui é diferente, não é isso, tá? Então, ó, 111 menos 11 vai ficar 110 sobre 9. Então, aqui eu tenho 110 sobre 9. Então, eu tenho raiz quadrada de 4, 2. Então, vou ficar com raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Mais raiz quadrada de 10. De 100, perdão, vai dar 10. Raiz quadrada de 9 vai dar 3. Somando isso aí, soma de fração com o mesmo denominador, né? Soma de fração com o mesmo denominador. Eu vou conservar o denominador, que é 3, e vou somar os numeradores. 2 mais 10, 12. Quanto é 12 dividido por 2? 4. Quanto vale a raiz quadrada de 4? 2. Gabarito letra B, e o gabarito procede aí, tá? Deixa eu marcar aqui, letra B, o gabarito procede. Tranquilo? Vamos para a próxima aí. Questão 8. Aqui, ó. Os lados de um triângulo, né, medem 2x, 4x e 18. Encontre o maior valor inteiro de x, né? Então, vamos fazer a condição para que o triângulo exista. Eu vou começar aqui por 18, tá? Eu vou 18 aqui no centro, 18. Ele tem que ser menor que a soma e maior que o módulo da diferença. (4x menos 2x, 2x). Em um módulo 2x, o valor absoluto sem sinal 2x. É menor que 18. E 18 é menor que 6x. Ó, vou dividir todo mundo por 2. Tá. 2x por 2 vai dar x, que é menor que 18. Dividir por 2 que vai dar 9, que é menor que 3x. Confere? Olha só. Então, ó, ele quer o maior valor de x. O maior valor de x vai vindo aqui, ó. X menor que 9, tá? X é menor que 9. Então, aqui você vai ter, ó, vou pegar aqui, vou separar essas equações. X menor que 9. Quais são os valores inteiros menores que 9? Né? Lembrando que o lado não pode ser 0 e nem negativo. Então, vai do 1 até o 8 inteiros. Tá? E se eu pegar essa outra parte aqui, ó, 9x menor que 3x, ou seja, 3x é maior que 9, perdão aqui. Se 9 é menor que 3x, isso quer dizer que 3x é maior que 9. X vai ser 9 dividido por 3. X é qualquer valor maior que 3. Então, atendendo, ó, x é 4, perdão, maior que 3, perdão. 4, 5, 6, 7, 8 e vai embora. Ó, atendendo as duas desigualdades ao mesmo tempo, os valores possíveis para x são 4, 5,
6, 7 e 8. Porque esse lado aqui o maior é 8, né? E aqui eu começo do 4. Então, fazendo a interseção, é 4, 5, 6, 7 e 8. Dentre esses valores, ele que é o maior é 8. Gabarito letra A, o gabarito aí procede. Beleza? Questão 9. Existe um retângulo cujo perímetro é 82 metros e o comprimento da sua diagonal é 29 metros. Encontre a área da região retangular, tá? Da região retangular. Então, olha só, né? Vou fazer aqui esse retângulo. Deixa eu só voltar aqui. O que acontece agora? Eu não sei as dimensões do retângulo. Eu sei que eu tenho. Vou chamar aqui de x. E aqui de y. E a diagonal do retângulo é 29. Essa diagonal aqui. 29. Tá? Se aqui é x, esse lado aqui também é x. A largura é y, aqui também é y. Beleza? Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é o perímetro, né? Ou seja, 2x mais 2y é igual a 82. Dividindo a equação toda por 2, nós temos que x mais y igual a 41. Deixar isso aí guardado por enquanto e vou pensar no seguinte. Aqui, ó, fazendo o teorema de Pitágoras, nós temos o seguinte: o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Deixa eu melhorar aqueles dois ali. Tranquilo. Beleza, né? Tranquilão. Olha só o que acontece agora. Aí você fica uma pressa de querer achar x, fazer um sistema aqui do segundo grau. Essa questão ela te favorece para o seguinte, olha só. Eu vou pegar essa equação aqui, x mais y igual a 42, não igual a 41, e vou elevar ambos os lados ao quadrado. Tranquilo? Aí você vai ter um produto notável. Você vai ter quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais quadrado do segundo termo. É igual a 41 ao quadrado. Se você já quiser fazer 41 ao quadrado, fique à vontade. Eu não gosto muito. Essa é a minha preferência, tá? Então, ó, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 2xy, igual a 41 ao quadrado. Sandro, por que você trocou de lugar ali? Só para você perceber isso aqui, ó. Que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a quem? 29 ao quadrado. Vou substituir, ó. 29 ao quadrado mais 2xy é igual a 41 ao quadrado. Sandro, você não vai levar geral ao quadrado ali não? 29 ao quadrado? Não, não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso. Vou fazer assim, ó. Vou isolar o 2x e vou passar o 29 ao quadrado para o outro lado, tá? Se você já elevou ao quadrado, fique à vontade, cara. Cada um tem uma preferência, tá? Porque aqui eu tenho aquela regrinha seguinte: quando eu tenho uma diferença de quadrados, eu posso escrever o produto da soma pela diferença dos termos, ó. Ah, Sandro, então você vai fazer 41 mais 29, que multiplica 41 menos 29? Sim. Tá? Então eu tenho que 2xy é igual. 41 mais 29 vai dar quanto? Isso, 70. Muito bem, 70. Vezes. Quanto é 41 menos 29? 41 menos 29 dá o quê? 12, né? Confere, 12. 12. Ó, eu vou dividir 12 por 2, vai dar 6. Então, x vezes y é igual a 70 vezes 6.
x vezes y é igual a... Quanto é 70 vezes 6? 420. Sandro, e agora? Quem é x, quem é y para achar a área? Você já tem a área. Como você calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, comprimento vezes largura. Então, já tenho aqui ó, a área. 420 metros quadrados, que está na letra D. E o gabarito aí procede. Beleza? Questão 10. A altura e o raio básico de um cone, ou seja, da base, né, de um cone circular, né, de medidas retas, 15 e 8, respectivamente. Calcule a superfície total. Então, olha só. Vamos desenhar aqui um cone. Tá? Então, ó, o raio da base vale 8, segundo o enunciado, e a altura vale 15. A altura 15 e 8. Beleza? Olha só. A área lateral de um cone, né? A área lateral do cone é πRG. E, isso aqui é a lateral. A área da base, πR ao quadrado. E a área total, da superfície total, é a soma das duas, beleza? A área da base mais a área lateral. Então, a área da base, basta pegar o raio e levar ao quadrado, né, vezes π. E a área lateral, eu preciso encontrar a geratriz do cone, que é essa parte aqui, ó. Essa aqui que é a geratriz de rotação, ó. A hipotenusa desse triângulo aqui. Tranquilo? Então, vamos achar o G, fazendo o teorema de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados catetos. Ou a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, ó, G ao quadrado, G ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. Oito ao quadrado, 64. Tá? G ao quadrado vai ser igual a 225 mais 64, que vai dar 289. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 289. E a raiz quadrada de 289 vai dar o quê? 17, né? 17. Então, a geratriz aí vale 17. Então, ó, a área da superfície lateral, você vai ter π, o raio é 8, vezes a geratriz, que é quanto? 17. Quanto é 8 vezes 17? 8 vezes 7 vai dar 56, vamos 136, né? Então, a área da superfície lateral, 136 π. E a área da base vai ser π. E o R ao quadrado eu já fiz hoje, ó, 64. Então, vou colocar aqui já. 64 vezes π, 64π. E agora, a área total é a soma de 136 mais 64. Que vai dar o quê? 200. Então, 200π aí. A área da superfície total aí. Que está na nossa letra A. E o gabarito aí procede. Beleza? Vamos lá. Gabarito letra A. Vamos para a próxima aí. Questão 11. Jorge e Brenda dividiram igualmente uma quantia em dinheiro. Então, olha só. Eu não sei quanto tem essa quantia. Eu não sei qual é o valor da quantia. Mas eu sei que Brenda e Jorge ganharam a mesma coisa. Então, olha só. Vou falar que Brenda ganhou X e Jorge também ganhou X. Logo, eu já sei que a quantia é 2x. Beleza? Encontre essa quantia. Então, a quantia é o dobro de que cada um recebeu, né? Sabendo que Jorge, se o Jorge der R$60 para a Brenda, o que cada um teria na proporção de 3 para 7. Então, olha só. Então, vou colocar aqui a
nossa proporção de 3 para 7. De 3 para 7. Beleza? Ó, se Jorge der para Brenda 60, né? 60, Brenda vai ficar com 60 mais x. E Jorge vai ficar com 60 menos x. Tranquilo? É isso que está acontecendo aí. Tá? Deixa eu ver aqui. É isso aí. Agora vamos multiplicar cruzado. 70 que multiplica, perdão, 7 que multiplica x menos 60. 7 vezes x, 7x. 7 vezes 60, menos 420. Né? 3 vezes x, 3x. 3 vezes 60, 180. Agora eu tenho isso aqui, 7x menos 3x é igual a 180 mais 420. 7x menos 3x, 4x igual a, quanto é 180 mais 420? Vai dar 600, né? 600. Então, olha o que acontece agora, ó. Sandro, eu vou dividir tudo por 4? Você até pode, mas olha só o que eu vou fazer. Eu não vou dividir tudo por 4, porque ele quer a soma, não é isso? Então eu vou dividir por 2, só para poder achar já a resposta. Dividindo tudo por 2, eu vou ter 4x dividido por 2, 2x. 60 dividido por 2, 600 dividido por 2, perdão, 300. E a 2x é o que eu quero, porque eu quero a quantia toda e não cada um. Você podia dividir por 4, achar x igual a 50, 150 somar 150 mais 150, 300. Só fiz isso para ir direto à resposta mesmo. Tá? Então, gabarito letra B, gabarito aí procede. Encontre a soma dos quadrados das raízes da equação 2k mais 2 vezes x ao quadrado mais 4 menos 4k que multiplica x mais k menos 2 igual a 0, onde a raiz, né, onde uma raiz é o inverso multiplicativo da outra. Tá? Então, o inverso multiplicativo da outra. O que acontece? Primeiro passo que eu vou fazer aqui, né? Seguinte, ó, essa parte aqui, quando ele fala que uma raiz é o inverso multiplicativo da outra, quando eu tenho raízes inversa, o produto das raízes é igual a 1. Por que, Sandro? Olha só. Se uma raiz é, chamar x1, a outra raiz é 1 sobre x2. Ó. Uma raiz é o inverso multiplicativo da outra. Se eu multiplicar cruzado, eu tenho que x1 vezes x2 é igual a 1. Então, viu quando isso acontece? O produto das raízes é igual a 1. Como se calcula o produto das raízes pela relação entre coeficientes? O produto das raízes é C sobre A. E C sobre A é igual a 1. Ou seja, outra coisa que você pode tirar daqui é, quando as raízes, né, quando o produto das raízes é igual a 1, o A é igual a C. Pode ver. Ou C é igual a A, da maneira que você preferir escrever. Então, A é igual a C, quando as raízes são inversas uma da outra. Quem é A? A é 2K mais 2. Quem é C? K menos 2. Vou passar o K para cá e o 2 para o outro lado. Vou ficar com 2K menos K é igual a menos 2. Passando 2 para lá, vai vir menos 2 também. 2K menos K vai ficar 1K igual a menos 4. Tranquilo. K igual a menos 4. Tranquilo? Beleza. Se K igual a menos 4, olha como que minha equação está ficando aqui, olha só. Tá? K igual a menos 4. A sua equação está ficando assim. Se você quiser substituir, tá vendo? K é menos 4. Vai ficar 2 vezes menos 4, menos 8, mais 2, menos 6. Menos 6. Aqui vai ficar 4 vezes menos 4, vai ficar menos 16, menos 20. Então, se você quiser, você pode achar o valor de A, B e C. Ele quer a soma dos quadrados inversos das raízes. Vou aqui para uma nota aqui. Se
você é aquele cara que gosta de guardar muita coisa, né? Muita formulazinha, eu não gosto muito não. Mas para aquele que gosta, Sandro, eu quero achar a soma dos quadrados das raízes por uma fórmula pronta, pelas relações entre os coeficientes A, B e C. Então, quando você quer a soma dos quadrados das raízes, você tem B ao quadrado menos 2AC sobre A ao quadrado. Beleza? Você pode fazer assim, tranquilamente. Ou se eu tenho a soma dos quadrados das raízes, você sabe que existe uma fatoração que você pode escrever assim. A soma ao quadrado menos 2 vezes o produto. Tá? Soma ao quadrado menos 2 vezes o produto. Então, olha só. Quem é a soma? A soma das raízes, né, vai ser menos B sobre A. E o produto você até tem. O produto já é 1. Beleza? O produto já é 1. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos substituir aí. Soma das raízes. Vou fazer aqui, ó. Soma das raízes. Menos B sobre A. É isso? Menos B. Que está aqui, ó. Quem é B? 2K. Não, B é 4, perdão. 4 menos 4 vezes K. O K é menos 4. Sobre o A, né? Menos B sobre A. O A é 2 que multiplica K mais 2. Então tá ficando aqui, ó. Menos 4 vezes menos 4 vai dar 16. Mais 4, 20, vai ficar menos 20. Sobre 2 vezes menos 4, menos 8. Mais 2, menos 6. Menos dividido por menos vai dar mais. Dividindo em cima e embaixo por 2, vai ficar 10 terços. A soma das raízes é 10 terços. Então, vou ter 10 terços ao quadrado menos o produto, já sei que é igual a 1. Não preciso nem achar o produto é igual a 1. Tá? 10 terços elevado ao quadrado vai ficar 100 sobre 9 menos 2. Tranquilo? Então, eu vou ter aqui, ó, vou repetir a fração, 100 nonos, vou fazer 9 menos 2, menos 18. Quanto é 100 menos 18? 82. 82 nonos aí, gabarito letra D, e o gabarito aí procede, tá? Vamos fazer a próxima aí. Questão 13, ó. Um pai distribuiu R$ 1.240 para seus 4 filhos em valores proporcionais à idade deles, que são 14 anos, 17, 19 e 12. Quanto recebe o filho mais velho? Ou seja, ele quer saber quanto recebeu esse filho aqui, o 19 anos, que é o mais velho. Você pode fazer aquilo, chamar o filho de A, B, C e D e chamar 14K, 17K, 19K, 12K. Lembra disso, né? Eu gosto de fazer assim também, ó. Eu adoro muito chamar de 14K, 17K, enfim. Mas eu gosto muito de fazer assim também, ó. Tá? Ó. A é a quantia que o mais velho ganhou, o de 14 anos ganhou. A está para 14, assim como B está para 17, assim como C está para 19, assim como D está para 12. E isso é igual a soma de todas as quantias, que é 1.240, está para a soma aqui das proporcionalidades, que é 14 mais 17, 14 mais 17, 31, mais 19, 50, mais 2, 62. Aí ele quer o mais velho, não é isso? O mais velho está aqui. Então eu vou igualar essa equação a essa aqui. Então eu tenho C está para 19, assim como 1.240 está para 62. Tá? Então, se você observar, né, observando essa solução, você consegue perceber que é a mesma coisa de chamado de K. Porque, olha só,
Se você somar isso aqui tudo, ó, ia dar 62K. Né? 62K, você ia pegar 1.240, dividir por 62. Aí você ia achar 20. É isso? Você ia achar 20. E depois você ia vir aqui, ó, 20 vezes 19, já que o K é 20, 20 vezes 19. Você acharia a quantia do mais velho. Beleza? Ó, essa divisão aqui dá 20. Multiplicando cruzado, C foi o que o mais velho ganhou. 19 vezes 20 vai te dar 380 reais aí. É o que o filho mais velho ganhou. Então, gabarito, letra C. O gabarito aí procede. Questão 14. A grande sensação do último Expo Arte foi a escultura 8, de 12 metros de altura. Tá? Composta por duas circunferências que reproduzido abaixo com exclusividade. Não está ali. O 8 ali tem 12 metros de altura. Para podermos passar por um corredor de apenas 9 metros de altura e chegar ao salão principal, ela teve que ser inclinada. A escultura atravessou o corredor tangenciando o chão e o teto, conforme mostra a figura a seguir. Determine o ângulo de inclinação indicado na figura. Então, ele quer saber o ângulo de inclinação ali. Então, olha só, ele quer esse ângulo θ aqui de inclinação. A primeira coisa que eu vou te mostrar é o seguinte. Eu vou traçar aqui os diâmetros. Beleza? Vou traçar aqui os diâmetros. Tracei os diâmetros. Então, isso aqui vale 2Rzinho. E esse aqui vale 2Rzão. Então, eu sei que 2 vezes o raio do círculo menor, mais 2 vezes o raio do círculo maior, dá 12. Se eu dividir ambos os lados da equação por 2, eu vou ter que o raio do círculo menor mais o raio do círculo maior é igual a 6. Isso aí guardado. Agora vem aqui, ó. Vamos aqui, vamos analisar a nossa questão ali. Ó. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Deixa eu traçar logo aqui. Fechamos esse triângulo aqui e vamos observar o seguinte, olha só. Isso aqui, até botar uma outra cor. Esse cara aqui é Rzinho. Confere? E esse aqui é Rzão. Que é Rzão. Vou chamar aqui. É Rzão. E aqui é Rzinho. Se eu somar essa altura dá 9. Então tem assim, ó. Rzão mais Rzinho mais esse pedacinho aqui que eu não sei que eu vou chamar de X é igual a 9. Só que essa parte aqui eu sei, vale 6. Rzão mais Rzinho vale 6. Tudo isso igual a 9. Então, x igual a 3, confere? X igual a 3, 9 menos 6, 3. Então, essa parte aqui vale 3. Eu quero saber, ó, esse cara aqui que eu tracei, ele é paralelo ao teto e ao chão, né? Que é paralelo ao teto e ao chão. Esse aqui é θ, aqui é θ também, que é chamado de ângulos correspondentes. Você viu isso aí em retas paralelas cortadas por transversais ali, você fazendo ângulos alternos, enfim, né? Ângulos colaterais, ângulos correspondentes. E você consegue perceber que essa distância aqui, desse centro até esse, é Rzão mais Rzinho, que vale 6. Então, olha só, vou usar seno. Seno. E você sabe, né? Quando o oposto a um ângulo é metade da hipotenusa, esse ângulo só pode ser quanto? 30 graus, né? Seno de θ é igual a cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 6. Dividindo isso aqui em cima e embaixo por 3,
dividido assim embaixo por 3. Qual é o seno de um ângulo que é agudo, que dá meio? Então, esse ângulo só pode ser 30 graus. Tranquilo? Gabarito, letra C. O gabarito aí procede. Questão 15. Ó. Um grupo de 20 trabalhadores, a 80% de sua capacidade, em 18 dias, a um ritmo de 8 horas de trabalho por dia, consegue fazer 400 pastas, com dificuldade 6. Com quantos trabalhadores, a 100% da capacidade, né, ou seja, o seu rendimento, ele consegue, essa capacidade ali, né, a quantidade de trabalhadores, e sim a forma que eles trabalham, né, um grupo trabalhou com 80% do seu rendimento, né, sua capacidade conseguindo render 80%, e o outro com a capacidade máxima, 100%. Né. Em 12 dias, a um ritmo de 8 horas de trabalho por dia, eles poderiam fazer 60 pastas, com a dificuldade 5. Só que tem um errinho de digitação, né? A questão 16, ela ficou aqui, ó, junto, e não temos a opção dela. Vou executar a 15, e na sequência, nesse mesmo quadrinho aqui, iremos fazer 16, beleza? Então, olha só, primeiro é a solução da questão 15, onde as opções aqui são da questão 15, beleza? Da 16 nós vamos ver qual é o gabarito, tá? Desculpa aí, tá? Lá no nosso simulado também está com esse erro aí, se você observar. É questão 15, né? Então, eu tenho pessoas ali, trabalhadores, 24, o rendimento dele, a capacidade que ele consegue executar o trabalho é de 80%, tá aqui capacidade em porcentagem, né? 80%, diz 18 dias, horas diárias, 8 horas de trabalho diário, número de pastas, 400 páginas, com uma dificuldade, né, 6 aí, que ele fala pra gente, dificuldade 6. Quantos trabalhadores trabalhando a 100%, durante 12 dias, 9 horas por dia, 600 pastas, com dificuldade 5. Agora vamos fazer a leitura para ver qual que é inverso e qual que é direto. Sandro, eu gosto de trabalhar com seta. Pô, eu não gosto não. Para mim não interfere em nada, cara. Ao longo da vida eu observei que isso não interfere em nada, colocar seta ou não colocar seta. Eu costumo indicar mais quando é direta e menos quando é inversa, só para poder ter uma característica na hora de eu montar. Mais nada, tá? Isso não tem nenhum problema não com gosto de seta não. Isso aí é lenda. Tá? Então vamos lá. Ó, com 80% de capacidade, eu tinha 24 pessoas. Se tem uma capacidade maior, né, se as pessoas trabalham com o seu rendimento máximo, eu vou precisar de mais ou menos trabalhadores. Menos. Aumentei o rendimento com que eles trabalham, eu preciso de menos pessoas. Ó, mais e menos é inverso. Então, ó, já vou colocar menos. Aonde tiver menos é inverso em relação aqui ao trabalhador. Esquece a capacidade agora, ó. Para fazer o trabalho, com 18 dias, eu precisei de 24 trabalhadores. Se eu tenho menos dias, eu vou precisar de mais pessoas. De novo, inversamente proporcional em relação à grandeza do trabalho. Então, menos. Ó, trabalhando 8 horas por dia, eu tinha mais pessoas ali, né? 24 trabalhadores. Se eu aumento o número de horas trabalhadas diária, eu vou precisar de menos ou mais pessoas? Menos. Então, se eu aumentei a hora de trabalho, vou precisar de menos pessoas. Mais e menos, inversamente proporcional. Inversamente. 24 pessoas fizeram 400 páginas. Se eu tenho mais pastas para fazer, eu vou precisar de mais pessoas. Então, aumentei essa grandeza também aumentou, diretamente proporcional, vou indicar com sinal de mais para diretamente proporcional. Com a dificuldade 6, eu preciso de 24 pessoas. Se minha dificuldade diminui, eu preciso de menos pessoas também. Ó. Diminuir essa grandeza diminuiu. Elas são diretamente proporcionais. Beleza? Vou escrever aqui, ó. 24 está para x. Quem tiver o sinal de menos em relação a trabalho, eu vou inverter. Então vai ficar 100 sobre 80.
vai ficar 12 sobre 18, vai ficar 9 sobre 8, e as outras eu vou manter que são diretamente proporcional. Vai ficar 400 sobre 600 e 6 sobre 5. Tranquilo. Agora, a maneira como você resolve fica a seu critério. Você pode simplificar o máximo que você puder. Vou simplificar aqui, por 100, vou simplificar aqui por 10, beleza? Vou simplificar aqui, olha só. Por 2 dá 4, por 2 dá 3, beleza? Por 2 dá 3. Aqui eu vou simplificar, por 9 dá 1, por 9 dá 2. Tranquilo? Posso simplificar ainda, olha só. Por 5 dá 2, por 5 dá 1. Tranquilo? Por 3 dá 2, por 3 dá 1. Posso ficar 4, vai embora com 4. Beleza? Olha só. 2 vezes 4, 24. Então, 24 eu posso cortar por 24. Você pode multiplicar tudo, tá? Eu gosto de sair simplificando aí o máximo que dá para simplificar. Então, eu fiquei com 1 está para x, assim como ali em cima, aqui no numerador aqui, todo mundo ficou 1. E aqui embaixo eu tenho 8 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 8, 32. 32 vezes 1, 32. Então, vou precisar de 32 trabalhadores, gabarito letra D. Então, questão 15, gabarito letra D. Beleza? Agora eu vou apagar isso aqui e vou fazer a 16. Lembrando que questão 15, gabarito letra D. Agora vamos para 16 aí, tá? Questão 16. A questão 16, ele fala o seguinte. Questão 16 aí. Ele fala o seguinte, né? Despesas anuais de uma empresa para a fabricação de X computadores, então X é o número de computadores, são G de X igual a 20 mil mais 250x em reais, é a receita que você obtém com as vendas de I em função de X igual a 600x menos 0,1x ao quadrado em reais. Quantos computadores devem ser fabricados para que o lucro seja máximo? Então, o que seria o lucro aqui? O lucro em função de X, ele vai ser a receita G menos, deixa eu ver aqui, não, vai ser a venda, menos o capital empregado, vai ser 600x menos 0,1x ao quadrado, menos, vai ser venda menos o capital empregado, que é a minha receita ali. 20 mil mais 250x aí, tá? Eu vou ficar com, olha só, colocando na ordem de uma função do segundo grau, vou ficar com menos 0,1x ao quadrado mais 600x. Colocando já na ordem, menos vezes mais, vai ficar menos 250x menos 2.000. Menos 20 mil, perdão. Então, eu vou ficar com x, lucro em função de número de computadores, 0,1x ao quadrado. 600 menos 250 vai dar o quê? 350, confere. 350x menos 20 mil. Olha só, você tem uma função do segundo grau, onde fala que ele quer o lucro máximo. Olha só, é uma função decrescente, e ela teria assim, olha só. O lucro máximo estaria aqui, x no vértice. Então, ele quer, o número de computadores é o eixo x, Vou colocar assim, já que eu não sei como estão as raízes, eu não preciso achar, eu só vou analisar aqui para você ter uma ideia. Olha só, olha o que ele está pedindo, Ele quer saber o número de computadores, aqui, número de computadores quando o lucro for máximo. Então, ele quer o quê? O x do vértice. O x do vértice será o número de computadores para que o lucro seja máximo. Ele não quer o valor do lucro máximo, ele quer o número de computadores para que o lucro seja máximo, beleza? Então, aqui nesse ponto aqui, onde tem um lucro máximo,
Eu tenho o y do vértice, que é o lucro máximo, e o x do vértice, que torna esse lucro ser máximo. Então, ele quer o x do vértice. E o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Vai ficar menos o b, 350, sobre 2 vezes o a. O a é menos 0,1. Então, a primeira coisa que eu tenho é, 350, negativo, e aqui eu tenho menos. Menos por menos vai dar mais. O que é 0,1? 0,1 é nada mais, nada menos que 1/10. Então, eu tenho 2 vezes 1/10. Então, eu tenho assim, 350. Posso simplificar aqui, por 2 vai dar 1, por 2 vai dar 5. Dividido por 1/5. Divisão de fração, vou repetir a primeira. E multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui é o inverso de 1/5. 5. 5 vezes 350. Então, o x do vértice vai ser 5 vezes 0 vai dar 0. 5 vezes 5 é 25, ficam 5 com 2. 5 vezes 3, 15 com 2, 7. 1.750. Então, eu tenho que vender 1.750 peças para que o lucro seja máximo. Beleza? Então, essa seria a resposta aí, que nós não temos as opções aí que eu acabei esquecendo aí, né? Teve esse erro de digitação. Desculpa aí, tá? Vamos para a próxima aí. 7. Calcule o volume de um cilindro reto se o perímetro da base mede 6π e a altura é igual ao diâmetro. A altura da base, não, a altura é igual ao diâmetro da base. Beleza. Então, olha só. Tá vendo aqui, a base é uma circunferência. Beleza? É só para você escrever aqui, vou colocar mais para cá. Você percebeu o seguinte, olha o que ele fala pra gente, que o perímetro da base, que é um círculo, né, a circunferência aqui, o perímetro dela é uma circunferência, e o perímetro da circunferência é 2π. Confere? Deixa eu só escrever aqui. πr é circundar o nosso círculo aqui. É o comprimento dela ali, 2πr. E esse 2πr é igual a 6π. Posso simplificar aqui, π. Então, o dobro do raio, que é o meu diâmetro, é igual a 6. Dividindo tudo por 2, logo, o raio é igual a 3. Beleza? O raio é 3. E ele fala para mim que a altura desse cilindro, a altura dele, né? Se você quiser fechar o cilindro, a altura dele é igual ao diâmetro. Então, a altura dele nós já temos, Isso aqui não é o diâmetro, 2R, 2R é igual a quem? 6. Então, já tem a altura e já tem um raio, dá para achar o volume. Porque o volume de um cilindro é π r² vezes h. Beleza? Volume, π. O raio vale 3, vai ficar 3² vezes a altura, que vale 6. 3², 9. Vai ficar π vezes 9 vezes 6. 6 vezes 9, 54. 54 vezes π, 54π é o nosso volume aí, unidade de volume. Então, gabarito, letra E, e o gabarito aí procede. Imposto, peraí, tá faltando a questão 17. Questão 18. Um capital imposto a 0,2 ou 0,20% ao dia produz em 10 meses 2.610 a mais do que o mesmo imposto de capital a 0,2% ao mês durante o mesmo período. Durante o mesmo período. Então, cuidado, que a taxa aqui não é a mesma. Aqui a taxa é o dia e aqui a taxa está ao mês. Tá? Beleza? Então, ele quer saber o período, né? Nesse período, encontre o capital. Capital, você sabe? Não sei. Vou chamar de capital de X ou de C mesmo, tanto faz. Chamar de X aqui. Tá? Então, olha só. Primeiros juros, chamar de juros 1, ele é igual ao capital vezes a taxa dele. Qual é a taxa? A taxa dele, vou chamar de taxa 1, é de 0,2 ou 0,20, tanto faz, ao dia. Se eu passar para mês, né? Se
Se eu passar para meses, né? Passar para meses aí, eu vou ter que multiplicar. Então, vou multiplicar aqui. Né? Um mês tem quantos dias? 30 dias. Então, multiplicando aí por 30. Então, né, em juros simples, né, você viu lá na apostilinha, viu na aula, que um mês comercial para juros simples é 30 dias. Independente se ele seja um mês com 31 dias ou um mês com 28 dias ou até 29 dias quando for fevereiro no ano bissexto. É sempre 30 dias para juros simples. Beleza? Então, aqui vai dar 6% ao mês aí. Beleza? 6% ao mês. Agora sim, eu estou com as taxas, né, ao mês. Estou com as taxas na mesma unidade de tempo, então, tranquilo. Agora vamos lá, o capital dele 6, tempo, 10 meses. Tá? Tudo isso sobre 100 ali que é 6%, beleza. Juros 2. Juros 2 vai ser o capital vezes a taxa dele que é 0,2% ao mês, em 10 meses, né? Já que é 0,2%, então, sobre 100. Beleza? Olha o que ele fala pra gente. Esse capital aqui, o primeiro, esses juros primeiros, rendeu a mais que esse, 2.610. Ou seja, se eu fizer a diferença entre os juros 1 menos os juros 2, vai ter que dar esse excesso, vai dar o a mais, que foi 2.610. Tranquilo? Agora vamos fazer, ó. 6 vezes 10, 60, temos 60 C sobre 100 menos 0,2 vezes 10, 10 C sobre 100 é igual a 2.610. Beleza? Eu vou ter subtração de fração com o mesmo denominador, eu vou conservar esse denominador e subtrair os numeradores. Confere? Então, você vai ter aqui, ó, 600, vai ficar com 50, 50C sobre 100 é igual a 2.610. Tranquilo? 2.610 aí. E agora, vamos dar uma simplificada, né? Vamos simplificar isso aí. A gente vai ver aqui, ó. Peraí, Sandro, de onde você tirou isso aqui, ó? 0,2, perdão, aqui, ó, 0,2 menos 10, vezes 10 vai dar 2, né? Não 10 aqui, ó. Desculpa aí, tá dando 0,2. Então aqui vai dar 58. Confere? 58 aí. Então, ó, esse 100 que está aqui, eu vou passar multiplicando. Então, eu vou ficar com 58C é igual a 26.000, né? 26.100. Não, perdão, 26.000 não. 261.000. Tá? Multipliquei por 100 ali. C vai ser 261.000 dividido por 58. Ó, deixa eu ver aqui. 4, dá 4. Letra A não pode, só pode ser C ou B, que dá 4. Então, 4.500, né? 4.500 aí é o capital empregado. Pode dividir que você vai achar 4.500, gabarito letra B, e o gabarito aí procede. Tá? Questão 19. Encontre a imagem da função real definida por f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 1, se seu domínio for no intervalo de menos 8 até 0. Então, cuidado, é o seguinte, olha só, eu tenho uma função crescente, não é isso? Então, olha só, esquece o enunciado e vamos relembrar aqui imagem de uma função quadrática quando o domínio for real, não tiver no intervalo assim, tá vendo aqui? Ele limitou o intervalo desse domínio. Então, quando você tem nos reais, simplesmente reais, todos os reais, todos eles, não só uma parte, que é só uma parte, tá vendo? Todos os reais. Quando você tem uma função crescente, né? Você tem a concavidade voltada para cima, né? E aqui eu vou traçar para você só o eixo Y. Só o eixo Y aqui.
tá? Não vou me preocupar com o eixo X. Não sei nem se está tocando o eixo Y, não está. O importante é o detalhe que você vai ver aqui. Olha só. Primeiro cara que eu vou pegar, sempre para achar a imagem, eu vou achar o Y do vértice. Então, o Y do vértice aqui. Então, ele contém, a imagem contém o Y do vértice aberto, é fechado no Y do vértice. E se for nos reais, ele vai do Y do vértice até o infinito. Tá? Se for os reais. Se não for os reais, ele vai do Y do vértice até a extremidade do intervalo ali. Beleza? Então, olha só. Vamos lá. Se ela for decrescente, né? Se ela for decrescente, com cavidade voltada para cima, mesmo esquema. Né? Mesmo esquema ali. Ó. Aqui vai ter o Y do vértice. Aí ele vai vindo menos infinito até o Y do vértice. Tá? Se for os reais, sem restrição nenhuma. Agora vamos para a nossa questão. Vou apagar aqui para a gente ir para a nossa questão. Ah, Sandro, então eu vou achar o Y do vértice. Sim. Olha só. Lembrando que a solução que eu vou fazer aqui é a que eu gosto de fazer. Você pode usar ali Y do vértice, menos delta sobre 4A e ficar à vontade. Eu vou transformar essa função na forma canônica, tá? Eu não sei se você lembra, na forma canônica, né? A função na forma canônica, ela é assim. A, que pode ser 1 ou não, nesse caso já tem até o valor de A, o A é 1, beleza? É x menos x do vértice ao quadrado mais o y do vértice, tá? Vou escrever esse cara nessa forma. Ah, Sandro, beleza. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso escrever essa função no seguinte critério, olha só. Eu tenho que ter o quadrado perfeito, né? Aqui, ó. Se tivesse isso aqui, ele seria um quadrado perfeito. Então, ó. 4 menos 3. Vê se 4 menos 3 não é 1. E vê se isso aqui agora não fica um trinômio quadrado perfeito. Sim. Então, complementei ali o que eu precisava complementar para chegar a um quadrado perfeito. Né? Ou seja, eu estou somando 3 e tirando 3. Porque o que falta esse 1 aqui para virar um 4, que era um quadrado perfeito? Somei 3 e tirei 3. Beleza? Foi isso que eu fiz. Então, olha só. Tirando a raiz do primeiro, dá x. Tirando a raiz do último aqui, dá 2. Né? E o termo central é 2 vezes o primeiro pelo segundo, verdade. Então tá assim. Comparando agora essa função com essa, tá vendo? Ó? O meu A é 1, x é o meu próprio x, o meu y do vértice é menos 2, o x do vértice é menos 2 e o y do vértice é menos 3. Então já tenho o meu y do vértice, já tenho ele, aqui ó. Então, deve ser aqui, ó, tá vendo? Menos 3, aqui ó, tem o menos 3 aqui e menos 3. E, C e B já estão fora, com certeza. Estão fora, com certeza. E nós vimos um detalhe, ele vai quando ela for crescente, ele começa do Y do vértice. Só pode ser A, cara, mas vamos fazer. Só pode ser A. Então eu tenho aqui, ó. Então, vou esboçar aqui pra gente. Nossa função aqui, tá? Ela é crescente, né? Vamos supor que ela passa aqui assim, peraí, deixa eu mudar aqui. Vamos supor que ela está passando aqui assim. Vamos supor que ela passa aqui assim. Estou esboçando ela, não quer dizer que ela está assim não, tá? Então, ó, ele vem aqui de menos 3, que é o meu y do vértice, menos 3. Menos 3. E ela vai embora, ó. Tá vendo? Tá? E pode ver que é verdade. Tá vendo aqui esses intervalos 0 aqui? 0. Quando meu x for 0, que é o domínio x0, meu y é o y do vértice, que é menos 3. Vai de 0 e vai subindo. E ele vai até 8. O meu x tem que ser menos 8. Quando meu x for menos 8, deixa eu só aumentar meu gráfico para cá.
Essa é a ideia que está acontecendo. Já sei que a letra A realmente. Então, olha só. Quando o meu x for zero, tá aqui, tá vendo? Zero. Então tá indo. Zero. Pode ver, contém esse cara aqui também. Não, zero tá aqui, tá vendo? Perdão, aqui, ó. Tava falando besteira pra você. Olha só. Vamos voltar aqui. Ó. Aqui zero, pode ver que ele vai conter esse zero aqui, ó. Ele vai vir passar aqui, ó. Vai conter o zero e vai chegar até aonde, ó? Quando o meu x for menos 8 ali, quando o x for menos 8, eu quero saber até onde ele vai. Então, eu vou substituir aqui, ó, tá vendo? Por menos 8. Ó, eu vou ter menos 8 mais 2 menos 3. Ó, menos 8 mais 2 vai dar menos 6 elevado ao quadrado menos 3. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 3 vai dar 33. Então, eu vou ter aqui, ó. Então, tá vendo? Então, minha função ela vem até aqui, ó. A imagem vai estar nesse intervalo aqui, de menos 3 até 33. Porque quando meu x for menos 8, vai dar 3. Então, ele pega do y do vértice, pega tudo que tem aqui, tá vendo? Sempre do y do vértice, ó. Pode ver, pegou o 1 quando meu x for 0. Aqui, o meu domínio for 0, vai ser 1. Pega ele também e vai embora, tá vendo? Vai sempre desde o y do vértice, beleza? Então, gabarito letra A. Esquece não, tá? Gabarito letra A. Questão 20. O número de lados de 3 polígonos regulares são números consecutivos. Então, são números consecutivos. Então, olha só. Polígono 1, vou chamar de N. Polígono 2, N mais 1. Polígono 3, N mais 2. São números consecutivos, beleza? A soma de todos os seus ângulos internos é 2.160. O polígono que possui maior ângulo interno tem o seguinte número de diagonais. Então, olha só. Quanto maior o número de lados, maior é o ângulo interno desse polígono. Então, já sei que o polígono que tem maior ângulo interno é esse polígono aqui. Achando o N, eu vou saber o valor do lado dele. Sabendo o lado, eu acho a diagonal. Beleza? Acho a diagonal. Então, eu sei que, olha só, para achar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, né? Esse polígono aqui, ele vai ser 180, que multiplica N menos 2. Beleza, 180 graus que multiplica N menos 2. Esse aqui vai ser 180 graus, só que o N, né, é N mais 1. Então, vai ficar N mais 1 menos 2. Vai ficar N menos 1. Confere? E esse outro polígono aqui vai ficar 180. Né, N menos 2 a fórmula? Sim. Vai ficar N mais 2 menos 2. Ó. Vai ficar simplesmente N. Tá? Tranquilão? Então, aqui, deixa eu só apagar aqui. Ó. E a questão fala pra gente, informa, que se eu somar os ângulos internos do primeiro polígono, que foi N menos 2, mais 180 graus, que multiplica N menos 1, mais 180 graus, que multiplica N, tá 2.160 graus. Tranquilão? Beleza, né? Agora, vamos dividir, vamos ver se 2.160 é divisível por 180. Se for isso, eu vou dividir tudo por 180. Olha só, dividindo a equação toda por 180, ó, 180 por 180 vai dar 1, então vai ficar N menos 2. 180 dividido por 180 vai dar N menos 2. N menos 1, perdão, aqui, N menos 1. 180 dividido por 180 graus, né? Vai dar N. E 1.260 dividido por 180 vai dar 10 vezes 180, 1.800. 2 vezes 180, 360, dá 12, né? 12. Então, vou ter 1, 2, 3, 3N, menos 3, igual a 12. Vou dividir tudo por 3, tá?
Ah, Sandro, você podia muito bem passar o 3 para lá? Sim, à vontade, cara. 3n por 3 vai dar 3, menos 3 por 3 vai dar menos 1, 12 por 3 vai dar 4. Passando 1 para lá, 4 mais 1, 5. Então, n igual a 5. Então, o cara que tem maior número de lados, ele tem n mais 2. Vai ficar 5 mais 2, 7. Então, eu quero esse cara aqui, cuidar para não marcar ele, tá? Vou até tirar o círculo dele. Ó, 7 é o número de lados, ele quer diagonais. Se é só você chegar a usar a fórmula aqui, ó. D que multiplica n menos 3 sobre 2. Isso aqui é o número total de diagonais. Lembrando, você pode usar a fórmula tranquilamente ali. Só que eu vou fazer assim, ó. Vou te mostrar um bizuzinho, não sei se você conhece. Número de lados e diagonais. Triângulo, ele não tem diagonais. 0 diagonais. Quadrilátero tem 2. Aí agora você faz o seguinte, ó. Pentágono, você soma aqui, ó. 3 mais 2, 5. O resultado você coloca aqui embaixo. 5 diagonais do pentágono. Hexágono, você soma aqui na diagonal, tá vendo? Soma aqui na diagonal, ó. 4 mais 5, 9. Então, o hexágono tem 9 diagonais. Heptágono, que eu quero, 7 lados. 5 mais 9, 14. Então, o heptágono tem 14 diagonais, gabarito letra C, tá? Quando é muito grande, eu uso a fórmula, tá? A fórmula vai facilitar a sua vida. Questão 21. Um motorista avista um obstáculo e freia seu carro. Após a frenagem, o carro percorre x metros no primeiro segundo, x sobre 2 no segundo seguinte, x sobre 4 no terceiro, e assim, sucessivamente até o 8º segundo. Então, olha só, beleza, cara. Se você observar, essa sequência forma uma PG de razão meio, pode ver, ó. Segundo termo dividido pelo primeiro, x sobre 2 dividido para x vai dar meio. X sobre 4 dividido para x vai dar meio. Então, é uma PG de razão meio. Beleza? Então, ela está decrescendo ao longo do tempo. Então, olha só. E ele fala pra gente que, após o qual ele para. Se o obstáculo estava a 135 metros do carro e x é igual a 60, a que distância do obstáculo o carro parou? Então, olha só. O meu primeiro termo vai ser 64. Se você quiser, já que é pequeno, assim seria até mais rápido o cálculo. O próximo é metade, ó, 32. Depois, metade de 32, ó, 16. Depois, 8, 4, 2, metade de 2, 1. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois, meio, né? Meio aí. Beleza? Agora eu vou somar isso tudo. Beleza? Só somar isso aí tudo. Você pode deixar meio assim ou 0,5. Se você preferir, deixa aqui no formato 0,5. Tá? Então, 0,5. Já temos nossas distâncias todas percorridas, ó. Vamos somar, ó. 64 mais 32, 96. Mais 16, 112, né? Mais 8, 120. Mais 4, 124, 26, 27, 127,5. Confere? 127,5 foi o que ele percorreu. Só que o obstáculo está a 135 metros. Menos o que ele percorreu, vai dar o quê? 7,5. Confere? Então ele parou a 7,5 metros do obstáculo. Gabarito letra B e gabarito procede. Se você quisesse usar a fórmula lá da soma da PG, fique à vontade para achar o 127,5. Te dava uma vantagem bem grande fazer assim. E era bem mais rápido. Vamos para a próxima. Questão 22. A soma das diagonais de a soma das diagonais de um losango corresponde a K. Então, olha só. A soma das diagonais. Então, tem assim, ó. D, diagonal menor, mais diagonal maior, igual a K. Beleza? Igual a K. Aí ele fala o seguinte. A área máxima desse losango em centímetros quadrados é igual a... Então, vamos lá, cara. Você sabe que a área ela está em função de K. Né? Se você olhar para as expressões. A área, ela vai ser diagonal menor
vezes diagonal maior sobre o 2. Tranquilo? Então eu vou, sei lá, qualquer diagonal que você isolar aqui, você vai achar a resposta. Beleza? Vamos isolar aqui, eu vou isolar o seguinte. A diagonal menor, vou isolar maior, por exemplo. Vou isolar maior e vou passar a diagonal menor para lá. Vai ficar K menos D. Aonde vem diagonal maior, eu vou isolar, vou colocar K menos D, beleza? A área, né? Não é em função de K não. Vou botar em função de, sei lá, de X aqui. Vamos fazer uma função. É igual a D, que multiplica K menos D. Então aqui na minha dá em função de Dzinho. Estou colocando uma função de Dzinho. Né? Isso aqui sobre o 2. Aplicando a distributiva, a área em função da diagonal menor, ela está ficando assim, ó. KD vezes K, KD ou DK. KD. D vezes menos D, vai ficar menos D ao quadrado. Tudo isso sobre o 2. Vou separar minha função assim para você perceber um detalhe. Minha área em função de diagonal menor é igual a menos D ao quadrado sobre 2 mais KD sobre 2. Beleza? Ele quer a área máxima. Ele quer a área máxima. Se ele quer a área máxima, nós vamos achar o y do vértice, né? E o y do vértice, minha área máxima, né? Vou achar o y do vértice. Deixa eu só apagar aqui. Isso seria minha área máxima. Então, o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Menos, quem é delta? B ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Ó, quem é A? A é menos meio, ó. Menos meio. Tranquilo? Agora vamos aqui, ó. Eu vou ter y do vértice é igual a menos, se você olhar, ó, o A é menos meio, o B, K sobre 2 e o C não tem. Se o C não tem, o C é zero. Então essa parte aqui vai dar zero, porque ó, 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Então eu vou ficar com menos, quem é B? B é K sobre 2. K sobre 2 ao quadrado sobre, ó, mais vezes menos vai dar menos, porque eu tenho menos meio, né? 4 por 2 vai dar 2. Menos por menos vai dar mais. Então, y do vértice vai ficar k elevado ao quadrado vai dar k ao quadrado. E 2 elevado ao quadrado dá 4. Divisão de fração. Vou repetir a primeira, que é k ao quadrado sobre 4, multiplicar pelo inverso segundo. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Multiplicação de fração. K vezes 1. K ao quadrado vezes 1, perdão. K ao quadrado. 4 vezes 2, 8. Então tá aí a área máxima, K ao quadrado sobre 8, gabarito letra B, e o gabarito aí procede, tá? Vamos para a próxima. Na figura, as bissetrizes dos ângulos A e B formam ângulo de 28 graus. Quanto mede A, que é o triplo de B? Então, olha só, ele fala para mim, no enunciado, que o A vale 3 vezes B. É 3B. Beleza, isso guardar. Vem do enunciado também que a bissetriz aqui, ó, vamos traçar aqui, bissetriz de A, dividiu A ao meio. Com a bissetriz de B, dividiu aqui o B ao meio. Forma um ângulo aqui, ó. Forma um ângulo entre a bissetriz de A e B aqui, forma um ângulo de 28 graus. Ah, Sandro, então quer dizer o seguinte, que A sobre 2 mais B sobre 2 é igual a 28 graus, sim, é o que ele falou pra gente. A bissetriz divide o ângulo ao meio, vai ficar A sobre 2, aqui, tá vendo? Aqui, esse pedacinho aqui, A sobre 2. Aqui B sobre 2 e aqui B sobre 2. Tranquilo? Multiplicando a equação toda por 2,
2 vezes A, 2A, dividido por A por 2 vai dar A. 2 vezes B, 2B, dividido por 2 vai dar B. 2 vezes 28, 56 graus. Só que o A é o triplo de B. Então, eu vou escrever 3B mais B é igual a 56. Tá? Eu vou ter que 4B é igual a 56. B é igual a 56 dividido por 4. Ó, 56 dividido por 4 vai dar o quê? 14, né? 14 graus aí. Mas eu não quero B, eu quero A. Ah, o A é 3 vezes B. Então, cara, 3 vezes B. O A vai ser igual a 3 vezes 14 graus, que vai dar o quê? 42 graus, gabarito letra C. Tá? Deixa eu marcar aqui, para a gente fazer a próxima aí. Gabarito letra C. Calcule em metro quadrado o valor de 35,4 hectômetros quadrados mais, abre parênteses, 8.189,7 metros quadrados menos 235.200 decímetros quadrados mais 0,12 quilômetros quadrados. Então, vamos transformar hectômetros quadrados para metro quadrado. Então, vamos pegar aqui. Quando soma tudo, ó. 35,4 hectômetros quadrados. Eu quero passar para metro. Então, metro para metro quadrado. Decâmetro quadrado, metro quadrado. Lembra? Na unidade de superfície ou área, a cada unidade de medida eu levo 2 casas decimais. Então, já tenho uma e aqui mais 2. Ó. A cada unidade eu levo 2 casas. Então, fiquei com 350 mil metros quadrados. Então, esse cara aqui vale 354 mil metros quadrados. Está tudo em metro agora. Aqui está em metro ainda, ó. Continua em metro. O decímetro, eu tenho 235.200 decímetros quadrados. Decímetro, vou passar para metro, ó, decímetro quadrado, metro quadrado. A cada passagem de unidade eu levo 2 casas decimais. Então deu 2.352. Então menos 2.352 metros quadrados. Eu estou com 0,12 quilômetros. Então, ó, hectômetro, decâmetro, metro. Então vai ficar 120 mil metros quadrados. Agora está tudo em metro, eu posso somar ou subtrair. Agora vamos diminuir aqui, ó. Vamos subtrair aqui, ó. 8.189,7 menos 2,3, perdão, deixa eu voltar aqui, 2,352,0. Só para igualar ali a casa. 7 menos 0, 7. 9 menos 2, 7. 8 menos 5, 3. Aqui não dá para subtrair. Vai ficar valendo de 7 e aqui fica valendo de 11. 11 menos 3 vai dar 8. 7 menos 2, 5. Então, estou ficando com 354 mil mais 5.837,7 mais 120 mil. Agora eu vou somar. Vou somar aqui, olha só. Você pode somar em qualquer ordem, né? Deixa eu colocar vírgula aqui. Você tem, ó, 354 mil mais 120 mil. Aqui você vai ter 474 mil. Confere? Mais 5.837,7. Só tem uma opção que termina em 7, ó, que é a letra C, tá? Vamos somar aqui, ó. Só tem uma opção. Assim, 5.837,7. Vou somar aqui para ter certeza, ó. 7, 0 mais 7, 7. 0 mais 3, 3. 8 mais 0, 8. 4 mais 5, 9.
7 e o 4 eu vou repetir. Gabarito letra C, e o gabarito aí procede. Beleza? Com 800 milímetros de diâmetro, ela dá uma volta completa, percorre aproximadamente uma distância de... Então, para dar uma volta completa, né? Aqui eu tenho um pneu. Quando ele dá uma volta completa, né? Ele está percorrendo o seu comprimento, né? Ele dá uma volta completa, né? Vamos supor, eu marquei esse ponto aqui. Aí ele vai percorrer aqui no chão. Né? Para esse mesmo ponto que eu marquei aqui. Marquei esse ponto. Para esse ponto voltar a tocar o solo, esse pneu tem que dar uma volta completa em torno do seu eixo. Então, eu vou ter o comprimento da circunferência, que é 2πr. Porém, ele fala que o diâmetro aqui, né, ele percorre o diâmetro, ele vale 800 milímetros. Vou passar esse diâmetro para metro, 800 milímetros. Passar para metro, ó. Milímetro, centímetro, decímetro, metro. 0,8 metros aí. Olha só, tá vendo que isso aqui é 2R, né, o diâmetro? Então tem um 0,8 e o π vale 3,14. Se eu multiplicar 0,8 vezes 3,14, eu vou achar 512 metros aí. Então ele quer aproximadamente. Então, aproximadamente 2,5 metros aí, que é o mais próximo de 2,512. Gabarito letra C. O gabarito aí procede. Então, nessa semana aí temos o simulado modelo EAN, tá? E na outra final de semana, terceiro simulado aí, modelo fuzileiro naval. Beleza?